Irmãos, com muita alegria eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Podei tomar os vossos assentos. Convido a todos para que abram as suas Bíblias na carta de Paulo às igrejas da região da Galácia, porque esta carta não é a carta a uma igreja, mas a um grupo de igrejas na Galácia. Capítulo de número 6. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um único versículo para a nossa meditação nesta noite, que é o versículo de número 14. Gálatas, capítulo de número 6. Gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o verso de número 14. Enquanto vocês abrem este texto, eu gostaria de louvar ao meu Deus pela oportunidade de fazer uso de sua palavra na casa do Senhor, pela oportunidade que o nosso pastor nos concede, pastor Marcos, irmã Eleonai. Também gostaria de agradecer aos irmãos presentes, os irmãos que estão na live, e que onde esta palavra chegar, seja em tempo real ou seja amanhã, daqui a alguns dias, que vidas possam ser edificadas e o nome de Jesus conhecido, pois nós não pregamos por fama nem por porfias. Nós anunciamos o Evangelho para que o nome do Senhor Jesus se faça conhecido. Só Ele é digno de ser louvado, só Ele é digno de ser engrandecido, só Ele é digno de receber honras, glória, louvor e adoração. É por meio dEle, para Ele e para a glória dEle que nós estamos aqui nesta noite. Com a mesma alegria que eu prego para 7, eu prego para 70, para 700, para 7.000. Não tenho esse tipo de vaidade no coração. Bom seria se todos os irmãos estivessem aqui e a palavra alcançasse os corações. Porém, Deus preparou esse culto para nós que estamos aqui nessa noite e para aqueles que estão em suas casas. A palavra de Deus é poderosa para lhe alcançar. Esteja você presente aqui na igreja ou reunido com a sua família na sua casa em torno desta live. Que o nome do Senhor Jesus alcance o seu coração e transforme a sua vida, a fim de que Jesus seja glorificado nesta noite. Todos encontraram Gálatas, capítulo de número 6. Faremos menção do versículo de número 14, que está escrito assim, texto escrito por Paulo, esta carta. Paulo diz o seguinte: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente este versículo. Os irmãos que estão acostumados a me ouvir pregar sabem que eu gosto de ler um texto e expô-lo. Tenho o perfil de jovem pregador expositivo, mas nessa noite eu quero me basear apenas em um versículo e deste versículo extrair algumas lições para a nossa vida nessa noite. A cruz de Jesus, irmãos, ela é o símbolo central do cristianismo. Ela se tornou um símbolo universal de toda a fé cristã. A cruz. Não é incomum nos dias de hoje nós vermos pessoas com camisetas com o símbolo da cruz. Eu mesmo já tive algumas.
não é incomum nós vermos pessoas com pingentes de cruz, com broches de cruz. Nos dias de hoje também não é incomum nós vermos pessoas que tatuam seus próprios corpos com a imagem da cruz de Jesus, porque ela é um símbolo conhecido. Mas nem todos aqueles que utilizam camiseta, que tem pingentes, broches, ou até mesmo tatuam a cruz em seus próprios corpos, compreendem o valor real da cruz. Nem todos aqueles que utilizam desses símbolos em suas vidas conhecem o sentido real, a profundidade do significado da cruz de Jesus. Para entendermos, não basta somente usarmos uma camiseta com o símbolo da cruz, uma tatuagem da cruz, um pingente ou um broche da cruz ou qualquer outro tipo de símbolo. É preciso que a cruz de Cristo e o seu real significado esteja no nosso coração. E nós possamos dizer, igual Paulo disse no capítulo 2 desta mesma carta, e no versículo de número 20, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Paulo não valorizava simplesmente a simbologia da cruz. Ele vivia uma vida crucificada. Ele se autossacrificou para o mundo, e a partir do momento que ele entendeu o real significado da cruz de Cristo, ele passou a viver na fé do Filho de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu gostaria de louvar a Deus por sua vida que está aqui nessa noite, que não simplesmente tem a cruz como uma simbologia, mas que entendeu o real significado, o peso e o valor que a cruz representa para a sua vida e para a sua alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Paulo enalteceu a cruz nesse texto e em muitos outros, Paulo não estava enaltecendo um pedaço de madeira, irmãos. A cruz que Jesus foi crucificado, o madeiro em si, não pode nos salvar, não tem valor real. O que Paulo está enaltecendo é o que Jesus fez por nós no Calvário, no Gólgota, quando ele deu a sua vida em nosso resgate. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Não é incomum na história da igreja. Ainda agora eu estava lendo um artigo de 1524, em que se vendiam, e até mesmo na época de Lutero e de Calvino, se vendiam pedacinhos, supostos pedacinhos da cruz que Jesus foi crucificado, lasquinhas daquele madeiro, como se aquele madeiro, aquelas lascas de madeira, tivessem algum significado ou algum poder real para a vida das pessoas. E eles se apegavam a essas simbologias, eles queriam materializar a fé como se aquilo tivesse algum valor, mas não é a madeira em si que tem o valor. O que tem valor é o que Jesus fez, é o ato dele entregar a sua vida por nós. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Falam que se fossem reunir todas as lasquinhas que eram supostamente da cruz de Jesus, daria um navio cheio, porque é a prova de que essas lascas
de pedaço de cruz eram fajutas. A cruz Jesus carregou sozinho, em algum momento ela pesou e Simão Cirineu o ajudou. A cruz era o objeto que um único homem carregava, não nas condições que Jesus estava. A cruz pesou, porém, essas lasquinhas, se reunidas nos dias de hoje, 300 pessoas não conseguiriam carregar. Por quê? Porque é da natureza humana querer materializar a sua fé, querer tocar, querer apalpar, mas nós não precisamos de copo com água, nós não precisamos de rosa ungida, nós não precisamos de sal grosso, nós não precisamos de nada físico e palpável. O que nós precisamos é nos arraigar à cruz de Jesus. O que Jesus fez na cruz do Calvário e no Gólgota é plenamente capaz e suficiente de te salvar e mudar o rumo da tua história. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Foi a cruz que nos trouxe de volta a comunhão harmônica com Deus. Foi a cruz que nos levou de volta para os braços de Deus. Foi a cruz que eliminou a separação. Foi a cruz o objeto capaz de lançar os nossos pecados no mar do esquecimento. A cruz, a madeira em si, foi apenas um instrumento, a qual foi o meio para Jesus morrer. Mas o verdadeiro valor nós damos ao que Cristo fez, a sua vida aqui, a sua morte, o seu sofrimento, que sendo bendito se fez maldito, a fim de que nós alcançássemos a salvação e as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Hoje nós somos rodeados, nós somos encharcados por toda sorte de bênçãos, e não por nossos méritos ou porque somos bons, não, mas por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus é a mensagem central e o grande tema de toda a Bíblia e de todo o Evangelho. Tudo gira em torno de Cristo, irmãos. Nós não estamos aqui em torno de nome de homens ou de ministérios. Nós estamos aqui, antes de tudo, existem os meios pelos quais nós servimos a Deus e damos graças por pastores, damos graças pelo ministério ao qual nós servimos, mas antes de qualquer coisa, nós estamos aqui por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Você pode glorificar a Deus nessa noite, dando graças por aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Sejamos gratos a isso, irmãos. Jesus, Ele é essa mensagem central. E Jesus é também a palavra final de Deus para toda a humanidade. Vou repetir. Jesus é a mensagem e a palavra final de Deus para toda a humanidade. Por quê? O escritor aos Hebreus disse que, havendo Deus, capítulo 1, falado antigamente, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais ele falou pelos profetas, mas a nós falou-nos nestes últimos dias por seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é a mensagem final de Deus para você, a prova do quanto Deus te ama, do quanto você é valioso para o Senhor. Jesus te ama de uma maneira em que ninguém pode te amar. O amor do marido para com a esposa não se compara ao amor que Jesus Cristo tem pelas almas. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo, então, ele vive pela mensagem da cruz. Esse foi o tema central de Paulo. O homem secular, ele se gloria em muitas coisas, em suas conquistas. Os homens seculares se gloriam pela empresa a qual trabalham. Os homens, nos dias de hoje, se gloriam pelo carro que dirigem, pela condição financeira, por ter um cargo de importância, talvez até na igreja, ou em uma empresa, por ser um CEO, um CFO, um CTO, enfim, por ser
CEO de uma grande startup, por ser dono de patentes multimilionárias, mas tudo isso é vão, vai passar. Paulo, ele era dono de um gabarito invejável, dono de uma cultura invulgar, uma cultura muito profunda, mas ele tomou tudo isso como se fosse esterco, cocô, quando ele conheceu a riqueza que é o Evangelho de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Nós somos participantes de uma riqueza inigualável. Nós somos participantes, irmãos, do bendito Evangelho. Você já parou para imaginar o quanto você é privilegiado? A Bíblia diz que Deus ocultou essas coisas dos sábios e entendidos, mas revelou aos pequeninos e simples. Nós não cremos no Evangelho porque nós somos bons ou melhores do que aqueles que não creram, mas porque Deus foi bom conosco e revelou a sua palavra aos nossos corações, porque até mesmo a fé para crermos nessas coisas, ela vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo poderia se gloriar, mas aqui nesse versículo de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, ele diz que longe dele esteja gloriar-se. Irmãos, se nós olhássemos para a vida de Paulo, Paulo poderia se gloriar de muitas coisas que ele possuía. Ele tinha predicados para se gloriar, ele tinha competências, ele tinha gabarito. A origem de Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo de número 3 e no versículo de número 4, ele diz que ele era israelita, da tribo de Benjamim, ó a origem dele, hebreu de hebreus. Segundo a lei, ele diz que ele foi um fariseu zeloso, descendência de Abraão. Mas ele não se apegou a isso, ele não quis falar, eu sou um judeu, eu sou da nação. Ele considerou tudo isso como esterco, a fim de se gloriar e valorizar a cruz de Jesus. Por isso, nessa noite eu vos prego, valorize não as suas grandes conquistas, os patamares elevados que você alcançou, mas valorize antes de tudo e se glorie, seja grato pela cruz bendita de Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo era um erudito de educação religiosa invejável. Atos capítulo 22, versículo 3, vai narrar e dizer que Paulo era nascido em Tarso da Cilícia e ele foi educado e criado aos pés de Gamaliel, nada mais, nada menos do que o maior mestre de seu tempo. Era como se nós, nos dias de hoje, humildes, simples, crescêssemos aos pés dos grandes oradores que temos e dos grandes conhecedores da palavra de Deus nos nossos dias. Pastor José Wellington, Hernandes Dias Lopes, Augustus Nicodemos, enfim, os comentaristas da escola dominical, José Gonçalves. Paulo, ele foi educado pelos melhores, então ele era um camarada que tinha do que bater no peito e falar, eu conheço, eu sei do que eu falo. Mas quando ele conheceu o Evangelho, a Bíblia diz que ele considerou tudo isso esterco para valorizar o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Paulo tinha conduta exemplar. Se nós olharmos para o que Paulo teve de experiências com Deus, as revelações, a Bíblia vai nos dizer que ele narra na segunda carta de Coríntios que ele conhecia um homem, falando de si na terceira pessoa, que se no corpo não sei, se no espírito não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que ao homem não é digno nem ser mencionado. Paulo, ele era dono de toda essa cultura, de todas essas experiências
profundas com Deus, usado em curas. Paulo é o maior bandeirante do cristianismo, do Novo Testamento, composto por 27 livros, pelo menos 13 foram escritos por ele, fora outras cartas, muitas que se perderam. Plantou igrejas, ganhou almas para Jesus, sofreu, foi apedrejado, trouxe no seu corpo as marcas de Cristo, mas ele diz: eu não me glorio em nada do que eu tive, do que eu fiz, do que eu conquistei, nem nada do que eu fiz para Deus. Tudo isso é pouco, eu considero como nada. O que eu valorizo mesmo é a cruz de Cristo. Eu só fiz tudo isso e só fui capaz de realizar alguma coisa por causa do que Jesus antes realizou por mim. Se você canta bem nos dias de hoje, é por causa da cruz antes de tudo. Se você é instrumento que prega a palavra, que serve na igreja, que é um grande orador, tudo isso só é possível antes de tudo por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Por isso, nessa noite, eu levanto as minhas mãos aos céus para agradecer ao que Jesus fez. Se eu respiro, é por causa da cruz. Se eu me movo, é por causa da cruz. Se eu prego, é por causa da cruz. Se eu me visto, é por causa da cruz. Se eu sirvo na igreja, tudo é por causa daquilo que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Só Ele é capaz de fazer aquilo que ninguém mais poderia fazer. Quais os motivos Paulo tinha para enaltecer a cruz de Jesus? Quais motivos a igreja tem hoje para enaltecer a cruz de Jesus? O primeiro, nós nos gloriamos e somos gratos pela cruz, porque a cruz irradia, jorra o amor de Deus por nós. Na cruz o amor de Deus alcançou o seu ponto mais alto, mais elevado, o ponto culminante. Quer saber o significado da palavra amor? Disse Billy Graham: não vá ao dicionário, vá ao Calvário, olhe para o Gólgota, lembre-se daquilo que Jesus fez. É um culto de poucas pessoas, mas é o dia que Deus marcou para te lembrar o motivo pelo qual você vem aqui com bastante gente, com pouca, com chuva, com sol. Você se reúne por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Ele nos ama desde a fundação dos séculos. Não foi a cruz que proporcionou o amor de Deus. Foi porque Deus nos amou que Ele proporcionou a cruz para a nossa salvação. Deus não nos ama a partir da cruz. Antes da cruz, Deus já nos amava e preparou o Cordeiro para morrer em nosso lugar antes da fundação do século. Antes do mundo ser mundo, Deus já te amava. Antes da humanidade existir, Deus já te amava. Antes mesmo dos seus pais nascerem, muito antes de você ser gerado no seu ventre, Deus já te conhecia e te amava e tinha uma história para você. Bendito seja o nome do Senhor. Se isso não te alegra, se isso não faz você ser grato, eu não sei mais no mundo o que seria capaz de alegrar o seu coração. Por isso, nessa noite gelada e fria de São Paulo, que o seu coração seja aquecido pelo amor de Deus nessa noite. Sinta o amor de Deus, se sinta amado por Deus. Talvez você tenha sido abandonado, mas Deus está dizendo: meu filho, eu te amo e te encho do meu amor. É a minha presença que te alegra, é a minha presença que te renova, é a minha presença que te envolve. Só a minha presença é capaz de suprir as lacunas vazias do teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vos anuncio um Deus que ama. Eu vos anuncio um Deus de amor. Eu vos anuncio um Deus
que tem um amor por você especial. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos motivos para agradecer a cruz, porque também na cruz nossa dívida foi perdoada. Nós estávamos lá naquele dia na crucificação, não como plateia. Nós fomos o agente da crucificação de Jesus, porque Jesus morreu pelo seu pecado, para pagar a sua dívida. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 14, diz que havia uma cédula que era contra nós, mas Jesus na cruz do Calvário, ele pega essa cédula e crava na cruz, dizendo: as tuas dívidas para com Deus foram perdoados. Ele quitou a dívida que você tinha para com Deus. Hoje você pode andar com cabeça erguida. Hoje você não precisa andar envergonhado, porque Jesus resolveu o problema que você tinha para com Deus. Ele quitou a nossa dívida. Bendito seja o nome do Senhor. Pedro, escrevendo na sua carta, no capítulo 2, versículo 24, diz que Jesus levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, nós hoje como igreja pudéssemos viver para a justiça, e pelas feridas que Jesus recebeu, a igreja foi, é e continuará sendo sarada, sarada, sarada. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Receba a cura que emana da cruz. A cura não emana do irmão Paulinho. A cura emana por aquilo que Jesus fez na cruz. É a palavra de Deus nessa noite que traz saúde para a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Na cruz, irmãos, a maldição que passava sobre nós, que pesava sobre as nossas vidas, ela foi tirada. Paulo, escrevendo também nessa mesma carta, no capítulo 3 e no versículo 13, ele diz que Cristo nos resgatou de debaixo da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo maldição em nosso lugar. Ele nos arrancou de debaixo do jugo da maldição, se fazendo maldição, para que você hoje fosse bendito. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos nos alegrar pela cruz, porque por meio da cruz nós fomos feitos filhos e herdeiros de Deus. A cruz nos levou de volta, bendito seja o nome do Senhor, para um relacionamento harmônico com o nosso Deus. João, escrevendo no seu evangelho, ele diz que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto lhe receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos sobrinhos, primos, parentes, não, filhos. E como filhos nós somos co-herdeiros com ele, mas não é por nossos méritos, não é por quem nós somos, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor. Você é um filho de Deus por causa daquilo que Jesus fez. É nossa obrigação, irmãos, ser grato pela cruz. É nossa obrigação, irmãos, nós gloriarmos não em nossos méritos e conquistas, se é que temos alguma. Talvez você até tenha alguma, mas no Salmo 40 que o pastor leu, você percebe ele falando que a gente não deve se estribar no nosso conhecimento, em nós mesmos. O Anderson cantou aqui o hino sobre a cruz de Jesus. A nossa gratidão deve ser por aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário. Bendito seja o nome do Senhor, porque a cruz é o meio pelo qual nós fomos salvos. E é interessante e importante você saber que Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu por 30 moedas. Não, ele foi porque ele te ama. Jesus não foi para a cruz por causa da inveja dos mestres da lei de seu tempo,
Jesus não foi para a cruz por causa da força dos soldados romanos. Ele falou, se eu orar aqui, quando Pedro saca da espada, um anjo que meu pai enviar, acaba com tudo isso. Não foi a força de Roma, nem... Não foi nada disso. Não foi a covardia de Pilatos por lavar as suas mãos. Não foi isso que fez Jesus ir para a cruz. A Bíblia diz que Jesus, ele disse, no capítulo 10 do Evangelho de João, que ele era o bom pastor. Ele falou, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas eu, Jesus dizendo, palavras de Jesus, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. João capítulo 10 e versículo 11. Ainda no versículo 18 ele disse, ninguém tem o poder ou a capacidade de tirar a minha vida. Ninguém matou Jesus, ele se entregou. Ele disse, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-lo. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Então, o que levou Jesus à cruz não foi um acidente. Jesus não foi ali por algum equívoco ou simplesmente porque foi rejeitado. Já estava escrito que ele veio para essa hora. Ele foi para a cruz porque ele te amou, porque ele escolheu. Assim como um rei caminha para a sua coroação, assim como nós hoje caminhamos para o dia que recebemos o nosso diploma de uma universidade, Jesus caminhou com alegria para o madeiro, para a cruz, porque ele veio para esta hora, grande hora, cravada pelo Pai na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Porque nós devemos ser gratos por isso, irmãos. Porque Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 5, versículos 7 e 8, diz que talvez por alguém bom, por alguém injusto, pode ser que alguém ouse morrer. Mas no versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, sendo nós ainda pecadores. Deus morreu por pessoas ruins como você, como eu, falíveis, que dá um passo certo, 10 errado, 3 certo, para frente, 2 para trás, mas Jesus morreu por você e ele prova o seu amor, porque você ainda sendo pecador, ele morreu em seu lugar. Irmãos, eu concluo essa mensagem dizendo para vocês que não confie em seu autoconhecimento, em seus diplomas, em suas conquistas, na força do seu braço, no carro que você dirige, no emprego que você tem, no cargo que você ocupa na igreja, no chamado que você tem aqui no ministério, pela carteirinha que você carrega. Não. Seja grato antes de tudo e se glorie na cruz de Jesus, porque ninguém te ama mais do que Jesus. Eu tenho certeza que a irmã Nay e o pastor se amam, mas quando entra Deus no meio, os dois perdem feio, porque Deus ama mais a irmã Nay do que ela é capaz de amar o pastor Marcos. E o contrário também é verdade. O pastor Marcos pode amar muito a nossa irmã Nay, mas o amor que Deus tem pela irmã Nay é maior do que o amor que eles têm um pelos outros, irmãos. Para Deus ninguém é páreo. Deus é amor, ele é o dono do amor. O amor emana dele. Bendito seja o nome do Senhor. Saia daqui nessa noite grato, sabendo que tudo que somos é fruto da graça de Deus na cruz do Calvário. Dia após dia, a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas. Se respiramos, irmãos, se somos conhecedores do Evangelho, é fruto da graça. Não se apoie em seu próprio conhecimento, como Salomão disse, não se estripe nele, não monte sobre ele. Antes, confie naquilo que Jesus fez e continuará fazendo por tua alma. Seja grato, porque a partir do que Jesus fez na cruz do Calvário, você tem comunhão com Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem o amor de Deus no seu coração, e todas as lacunas ou todos os vazios que existiam em sua alma são preenchidos pelo amor de Deus e pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Fique com essa mensagem
no seu coração. Deus em Cristo te abençoe. Saia nessa noite deste culto ou desta live com gratidão no seu coração por quem Jesus é, pelo amor que Ele tem e por tudo aquilo que Ele realizou por nossas vidas, por meio da cruz do Calvário. Deus em Cristo abençoe a todos os irmãos. Pastor Marcos, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida e essa congregação. Deus abençoe.